Começou 2026 e a sirene tocou alto. Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar e mandou Jair Bolsonaro voltar para a jaula. Em poucos segundos você vai entender por que essa decisão desmonta a farsa da perseguição. O Réveillon passou, os fogos acabaram, mas em Brasília o barulho foi outro. Não foi rojão. Foi sirene institucional. Jair Bolsonaro tentou começar 2026 fora da cadeia, apelando para o discurso humanitário, para laudos médicos, para a comoção. A defesa pediu prisão domiciliar. Apostou que o STF recuaria. Apostou errado. Alexandre de Moraes manteve o regime fechado e determinou que, após a alta hospitalar, Bolsonaro volte direto para a Superintendência da Polícia Federal. E aqui está a virada. Essa decisão não é só jurídica. Ela é política, simbólica e histórica. O bolsonarismo sempre acreditou que datas simbólicas mudam o jogo. Natal, Ano Novo, feriados longos. A lógica é simples. Criar um clima emocional para forçar concessões. Foi assim em diversos momentos desde 2018. Mas 2026 começou mostrando que essa estratégia perdeu força. Alexandre de Moraes não apenas negou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, como fez questão de reafirmar, linha por linha, por que o ex-presidente segue onde está, preso, condenado e sem privilégios. A defesa tentou construir um quadro dramático. Cirurgias recentes, hérnia, procedimentos para conter soluços, apneia do sono, risco cardiocirculatório. O discurso era claro. Manter Bolsonaro preso seria desumano. Só que Moraes respondeu com fatos, histórico e contexto. No despacho, o ministro lembrou que não houve nenhum fato novo capaz de derrubar a decisão anterior, tomada ainda em dezembro de 2025. Mais do que isso, reforçou que Bolsonaro representa risco concreto de fuga. E quando o STF fala em risco de fuga, não é figura de linguagem. Moraes citou explicitamente os reiterados descumprimentos de medidas cautelares, atos concretos visando escapar da justiça e até a destruição dolosa da tornozeleira eletrônica. Isso muda tudo. Não se trata de um réu exemplar pedindo compaixão. Trata-se de alguém que já demonstrou na prática desprezo pelas decisões judiciais. A decisão determina que, após a liberação médica, Bolsonaro retorne ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. E aqui entra um ponto-chave que desmonta outra narrativa da direita. Moraes deixou claro que a PF tem plenas condições de garantir o tratamento de saúde do ex-presidente. Plantão médico 24 horas, medicamentos, fisioterapeuta, acompanhamento constante e até a possibilidade de receber comida preparada por familiares. Ou seja, o argumento de abandono médico simplesmente não se sustenta. Mas o que ninguém esperava é que essa decisão tivesse um peso simbólico tão grande logo no primeiro dia útil de 2026. O recado é direto. O calendário não intimida o STF. A pressão política não altera o cumprimento da pena. E, principalmente, a condição de ex-presidente não gera salvo-conduto. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes gravíssimos. Organização criminosa armada. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Não estamos falando de crime de opinião, nem de detalhe processual. Estamos falando de um ataque frontal à democracia. Quando Moraes mantém o regime fechado, ele está dizendo que a resposta do Estado precisa ser proporcional à gravidade do ataque. E é aqui que a narrativa bolsonarista entra em curto-circuito. Durante anos, Bolsonaro e seus aliados repetiram o bordão direitos humanos para humanos direitos. Defenderam torturadores, relativizaram a ditadura, zombaram de vítimas da repressão. Jair Bolsonaro chegou a homenagear o coronel Brilhante Ustra, símbolo da tortura no Brasil. Agora, ironicamente, o mesmo Bolsonaro pede sensibilidade, humanidade e compreensão do sistema que sempre desprezou.
Nada como um dia após o outro. Enquanto isso, do lado de fora da realidade, a máquina de fake news tentou operar. Em pleno recesso parlamentar, começou a circular nas redes sociais um vídeo afirmando que o Senado teria aprovado, em uma reunião secreta na madrugada, a prisão preventiva de Alexandre de Moraes. A velha receita: bomba, urgente, ninguém quer que você saiba. Só que dessa vez, a mentira foi tão grotesca que o próprio Senado Federal precisou vir a público desmentir oficialmente. O Senado está em recesso desde 23 de dezembro. Não houve reunião, não houve votação, não houve nada. A Constituição é clara. Só há convocação extraordinária em situações extremas, como estado de sítio ou intervenção federal. Nenhuma dessas hipóteses existiu. A fake news caiu em horas. E esse episódio revela muito sobre o estado atual da direita brasileira, sem liderança, sem estratégia, dependente de boatos para manter a militância mobilizada. Mas tem um detalhe ainda mais importante. O uso de fake news não é só desespero. É também tentativa de intimidação institucional. Criar a ilusão de que o Senado estaria reagindo contra o STF é uma forma de pressionar, de gerar ruído, de testar limites. Moraes sabe disso. E a decisão firme de manter Bolsonaro preso funciona também como resposta a esse jogo sujo. Nos bastidores de Brasília, comenta-se que o STF está especialmente atento a qualquer sinal de concessão que possa virar palanque político. Se Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar, o roteiro estaria pronto. Lives diárias, entrevistas, vídeos emocionais, vitimização permanente. A casa viraria estúdio. A pena viraria discurso. Ao manter Bolsonaro na PF, Moraes corta esse oxigênio político. Não é crueldade, é contenção institucional. E o silêncio da direita na virada do ano diz muito. Onde estavam os líderes que prometeram reação? Onde estavam os deputados que falavam em enfrentar o sistema? Sumiram. Restaram postagens confusas, teorias conspiratórias e ataques genéricos. A realidade é dura. O bolsonarismo perdeu capacidade de impor agenda quando confrontado com decisões sólidas e respaldadas na lei. Esse episódio também escancara uma inversão histórica. Durante décadas, o Brasil foi marcado pela impunidade das elites políticas. Prisões raramente se concretizavam, recursos infinitos, manobras protelatórias, acordos de bastidores. O caso Bolsonaro rompe com essa tradição. Um ex-presidente condenado, preso, cumprindo pena em regime fechado, sem privilégios adicionais. Isso muda o imaginário político do país. Mas a parte que ninguém mostra é como isso dialoga com o futuro. 2026 é ano decisivo. O STF sabe que qualquer sinal de fraqueza agora seria explorado eleitoralmente. A decisão de Moraes fortalece a ideia de que as regras do jogo democrático não são negociáveis. E isso tem impacto direto na estabilidade institucional do país. É claro que a defesa de Bolsonaro continuará recorrendo. É do jogo. Vai falar em instâncias internacionais, vai acenar para organismos de direitos humanos, vai tentar reconstruir a imagem de vítima. Mas o problema é o histórico. As falas, os atos, os vídeos, as homenagens à tortura. Tudo isso volta como fantasma quando o discurso muda de lado. E aqui entra um ponto fundamental. Direitos humanos não são prêmio por bom comportamento ideológico. São garantias universais. Bolsonaro tem direito a atendimento médico, dignidade e integridade física. E isso está sendo garantido. O que ele não tem é direito à impunidade. Não tem direito a transformar condenação em espetáculo. Não tem direito a escapar da pena, porque agora sente na pele o peso do sistema que sempre defendeu contra os outros. Alexandre de Moraes, ao manter Bolsonaro preso, não está acima da lei. Está aplicando a lei. E isso é o que mais incomoda a extrema-direita. A normalidade institucional funcionando. Sem gritos, sem improviso.
apenas com decisões fundamentadas, baseadas em fatos, histórico e risco concreto. O Brasil começa 2026 com uma mensagem clara. A democracia não é refém de chantagem emocional. A justiça não se curva a fake news. E o Estado não fecha os olhos para quem tentou destruí-lo. Bolsonaro está estável, segundo os médicos, mas está preso e continuará preso enquanto a lei assim determinar. A sirene que tocou no início do ano não anuncia caos, anuncia consequência. E talvez seja exatamente isso que parte do país nunca esteve acostumada a ouvir. Quem atacou a democracia agora enfrenta a justiça. Moraes acertou? Comente.